Oi meninas, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo de faxina e fala. Sim, meninas, eu resolvi, contar uma história real que aconteceu, na minha família. Na realidade, a própria pessoa, que é dona dessa história, me pediu para eu poder falar sobre isso. Eu não sabia como eu ia falar sobre isso, então eu resolvi fazer uma faxina e depois narrar, contando essa história para vocês. Como eu disse, é uma história real que aconteceu na minha família. E eu vi, tudo, presenciei várias coisas. Então, por isso eu vou falar para vocês com o objetivo, de ser realmente um alerta para todas as mulheres, Estou na casa da minha irmã, de vez em quando eu venho ajudar ela, Aí ela precisou sair e eu fui ajudar ela, fazer uma faxina rápida, na casa dela, porque não tinha também tanta coisa assim pra fazer. Vai ter som, meninas, de carro, caminhão passando na rua, porque eles estão tirando um entulho, aqui da minha rua. Então, não tem como eu gravar sem não ter ruídos, em volta. Então eu já peço até perdão a vocês, mas não tem jeito. Sempre tem barulho por aqui, Eu moro na principal, praticamente, então não tem como não passar. Minha casa fica ainda na esquina. Então, gente, é um relacionamento, Foi um relacionamento marcado com idas e vindas. No meio disso, agressões, tanto físico como emocional, E esse vídeo, é mais um alerta mesmo para as mulheres que estão passando por isso. Que eu tenho certeza que essa pessoa não é a primeira e nem vai ser a última. E eu tô contando essa história, gente, porque ela mesma pediu, pra falar. Só que ela pediu pra eu não citar nomes. Então, gente, é tudo real o que aconteceu. E é isso, gente. Eles se conheceram. No início foi tudo bem. Ele mostrou ser uma pessoa boa. Então ele conseguiu conquistar a mãe, da menina, alguns parentes. E não demorou nada, ele já deu os sinais, de ser uma pessoa narcisista, É isso mesmo. E uma pessoa narcisista, ele faz ele arruma todo o problema. Mas no final ele não acha que ele fez nada. Ele acha que ele é o santo e só a mulher que é errada. E aí começou. Idas e vindas, muitas discussões, agressões físicas e verbais. E o emocional também dela foi abalado. Às vezes que eles se separavam, ele depois voltava com 1 mês ou 2, querendo se justificar e também falando que ia mudar, que queria salvar a família. Só que depois de 2 meses que eles voltavam, ele fazia tudo de novo. É um relacionamento de 2 meses. 2 meses ela era casada, aí depois ele saía, ele brigava, arrumava um problema, saía, depois ele voltava e sempre assim, empatando a vida dela e ela refém dessa situação. Consequentemente, ela mudou muito, o jeito dela, porque toda mulher fica diferente vivendo numa situação assim. E aí ele já se achou o dono da situação, já viu que ela estava em poder dele, já estava nas mãos dele e ele fazia o que ele queria. Ele era o certo, ela era errada. E às vezes, a mãe dela sempre dando conselho. Depois que a mãe dela viu que realmente ele não era um homem bom, ela dava conselhos, não volta mais pra ele e tudo, mas sempre ela ouvia, mas ao mesmo tempo é como se ela estivesse cega, naquela situação. Como eles têm um filho, então ela achava que ela tinha que voltar para ele. E ele arrumava um jeito de ela pôr na cabeça dela que ela errou na situação, ela estava errada e ela sempre se sentia errada. Por isso que ela sempre voltava para ele.
Meninas, fica até um alerta, né, para vocês, né, um alerta para nós, todas mulheres, que chega uma situação dessa, eles não mudam. Eles vão falar que vão mudar, mas infelizmente isso não vai acontecer. Pode ser que fique alguns dias tranquilo, mas depois vai voltar a fazer tudo de novo ou até pior. Quando chega numa situação dessa, um cara assim abusivo, esses caras que são narcisistas, eles não mudam mesmo. E essa história, como eu disse pra vocês, que foi na minha família, né, aconteceu na minha família, essa pessoa, ela é muito próxima a mim. Então eu vi várias coisas, então por isso assim que eu tomei essa liberdade também de contar essa história, né? Mas a própria pessoa pediu pra eu contar, mas eu tomei essa liberdade porque é uma pessoa próxima a mim, uma pessoa que eu vi o sofrimento, vi que sei que ela não merece passar por isso, nenhuma mulher merece, né? Mas é triste porque eles têm um filho. Esse filho provavelmente tem autismo, precisa de tratamento e não pensa na criança. Fica pensando só em si mesmo, em bagunçar, em sair, festas, traições, essas coisas. E a criança fica pra lá. Eles não estão dando atenção pra essa criança. Então é muito triste isso. Muitas mulheres estão passando por isso. Essa menina, ela não vai ser... Menina, eu falo menina, né? Mas já é uma mulher, né? Ela não vai ser a primeira e nem a última. Eu sei que muitas mulheres passam por isso. E quando a gente vai ver notícias, né? No jornal, o que a gente mais vê é isso, né? Feminicídio, né? Começa assim, no final pode acontecer uma tragédia, né? Às vezes no final o cara até mata a companheira. Então é uma coisa que tá sendo muito recente. Sempre tá tendo isso. A maioria das notícias, a maioria é isso. O cara bateu na mulher, o cara matou a mulher. Então, assim, realmente é um alerta. É um alerta. Porque quantas mais mulheres vão passar por isso? Quantas mulheres vão morrer na mão desses caras? E infelizmente, né, agora meninas, tem mais ou menos umas 2 semanas, aconteceu tudo de novo, né? Ela achava que estava bem com ele, porque ele de novo voltou dizendo que queria salvar a família. Dizendo ele, né, que queria salvar a família, salvar o casamento, e ela voltou pra ele. E só que aí, pouco tempo depois, eu acho que não ficou nem 2 meses, ele já começou tudo de novo, né? E aí ela descobriu uma traição novamente. E aí, no meio disso, ele quebrou o celular dela, quebrou os móveis dela. Ia quebrar também a televisão, mas ela conseguiu impedir. E ele novamente saiu de casa, mas dessa vez ela mandou ele sair de casa. Ela mandou ele embora. Não houve agressão física, porque a mãe, né, dela entrou no meio, né, falou que se ele encostasse a mão nela, ia chamar a polícia. E não é a primeira vez, né, que já chamou polícia, então, assim, ele sabe, né, que polícia não vai passar a mão na cabeça dele, né, então ele foi embora sem agredi-la, então foi menos mal, né, mas a casa ficou uma bagunça, cheio de caco de vidro. E o trauma no coração de uma criança de apenas 6 anos. E é muito triste quando eu falo isso, não tenho vontade de chorar, porque a gente vê que é uma criança especial, que precisa de cuidados, precisa de atenção, mas fica vendo, fica no meio de uma situação dessa, né? E foi aí que a mãe dela falou: até quando você vai ficar aceitando isso? Chega, essa criança tá sofrendo, pensa na criança. Então, quando tem criança no meio, gente, e tá numa situação dessa, não tem jeito. Não tem jeito. Porque é a criança que tá sofrendo. E eles sofrem, a criança sofre calada ali, entendeu? E, consequentemente, eles começam a demonstrar o quê? Uma criança muito bagunceira, uma criança muito agitada. Mas é uma forma deles demonstrar o que eles estão sentindo. E esse homem, né, se é que a gente pode chamar assim, não gosta de mim.
Eu sei que ele não gosta de mim, ele não combina comigo, né? Ele acha que, não sei, na mente dele, ele acha que eu sou melhor, que eu quero ser melhor. Não sei, ele não gosta de mim, mas eu acho que é porque ele sabe que eu não apoio essas práticas. Eu não apoio o jeito que ele age, eu não apoio o jeito que ele age com a esposa dele, do jeito que ele age com o filho dele. E eu acho que esse tipo de pessoa não gosta, né? De pessoas que não apoiam eles. Quem vê assim, gente, nem acredita que ele faz isso, né? Porque ele é uma pessoa que trabalha, trabalhador, né? Porque trabalha. Eu nunca vi ele ficar sem trabalhar. E ele trata outras pessoas bem, pessoas de fora, né? Então as pessoas às vezes nem acreditam, né? Por isso que eu falo que quem vê cara não vê coração. Eu espero que um dia eles mudam, que ele muda, né, o jeito dele, né? Porque ele vai ter muitas consequências através desse jeito dele. E espero que ela também se cura, que ela encontre uma pessoa boa, uma pessoa que valoriza ela e que ela mude também, sabe? Se torne uma mulher, sabe? Que não vai mais aceitar isso, né? E que ela se apegue em Deus e pense nos filhos, né? É o que a gente espera, né? Por enquanto ela tá sozinha, mas eu espero que ela se recupere de tudo isso e não volte, né, a acontecer tudo de novo. Ah, Kenny, mas como eu vou saber que a pessoa é boa ou não? Gente, o namoro tá aí pra você conhecer a pessoa. Namore pra você conhecer, ver os sinais, ver como ele trata a família dele, ver o que a família dele fala dele, porque sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa. Os parentes, né, sempre vai falar alguma coisa. Então, dê atenção a isso. Não vai logo morando junto ou casando de uma vez. Não, conheça a pessoa primeiro, para não chegar a esse ponto, né? Nenhum relacionamento é perfeito. Não tem como ser só mar de rosas. Sempre vai ter uma briga, um conflito, né? Um desentendimento, né? Não digo uma briga, um desentendimento. Mas, gente, um relacionamento que é marcado com idas e vindas, traições, agressão, isso não é um relacionamento bom. Isso é um relacionamento abusivo. E também, né, o relacionamento, o abuso emocional também conta muito, porque nenhuma mulher merece ser tratada de qualquer jeito, né? E é isso, meninas. A gente tem que ter um relacionamento que vai trazer paz, conforto, né? E é isso, meninas. Eu espero ter ajudado a vocês. Fique aí com o resultado, né, da faxina. E deixa aqui nos comentários o que você achou, né, dessa história. É uma história real, como eu disse. Jamais iria inventar isso. Aconteceu na minha família, uma pessoa próxima a mim. E é isso, meninas. E qualquer agressão, qualquer coisa que você estiver passando e tudo, não se cale, procure ajuda e ligue pro 180, né? Porque você falar do que você está passando pode salvar a sua vida e a vida dos seus filhos. Um grande beijo, ficam todas com Deus e até o próximo.